Amém? Deixe já aberto Atos capítulo 2, que é o texto que nós vamos ter como base nessa meditação. E o tema da palavra dessa manhã é uma pergunta, uma reflexão. Será que nós como igreja vivemos em compaixão e graça, ou nós vivemos uma graça sem compaixão, ou uma compaixão sem graça? Quando nós olhamos para esse contexto do que é compaixão, nós entendemos algumas vezes que compaixão é aquele sentimento de dó. Nossa, está passando fome. Nossa, coitado. Que dureza a vida que ele está levando. O sentimento de dó, de tristeza, de dor interna, mas não externaliza isso de forma da qual deveríamos estender a mão, ajudar de alguma forma. Vivemos em compaixão e graça, ou uma graça sem compaixão, ou uma compaixão sem graça. E quando estava meditando nesse texto, eu entendi que Jesus ele nos deu o exemplo. Os apóstolos nos deram o exemplo. E essa frase me veio à cabeça. É impossível viver em compaixão e graça, se a graça que gera compaixão não viver em mim, não viver em você. E essa graça tem nome, é Jesus. Pagou um preço para mim e para você. E eu sinto muito em lhe dizer, se você diante dos problemas sejam desse dos pobres, desses daqueles que estão passando algum tipo de necessidade, num relacionamento, numa dificuldade emocional, numa dificuldade financeira, e você não se compadece, você precisa rever quem você é em Deus. Se você realmente nasceu de novo. O que é que você faz para ajudar na solução do problema? Ou se você é aquele que coloca mais confusão diante do problema que essa pessoa está passando, vivendo? Já que Jesus ele nos deu exemplo, vivendo essa compaixão e graça, e aqui a verdadeira compaixão é se colocar no lugar desta outra pessoa. Mas não podemos ficar na condição desta mesma pessoa. Precisamos ajudá-la a se levantar. E nós podemos fazer isso através do poder da palavra de Deus. O irmão Lauro estava falando aqui, e eu estava pensando, agora só falta ele fazer o apelo e os irmãos aceitar Jesus. Porque é exatamente isso, irmãos. Por mais que nós vamos viver um novo estilo, um novo modelo nessa escola bíblica, da qual nós vamos aprender de quem é Deus. Porque você realmente conhece esse Deus a quem nós pregamos? A começar na sua casa. Aqui nós vamos começar às 9h30. Mas no meu tempo era 9 horas, 8h30 a gente já estava na igreja ali, já estava preparando todo o louvor. 9 horas começava ali a EBD e a gente ia. Porque sinceramente em 40, 50 minutos de aula, a gente não fala nada. Principalmente se os irmãos começam a compartilhar alguma coisa. E aí, se não se torna algo monótono, só escrever na lousa e passar as informações e se vira. Não é esse o princípio. Por mais que o modelo, com data show, com qualquer outra coisa seja novo, o princípio ele vai permanecer o mesmo. E é isso que queremos compartilhar com vocês na EBD e nessa manhã. E o modelo de Deus, o modelo de Jesus é viver essa compaixão e graça. E é impossível viver se Jesus não habitar no nosso coração, se Jesus não mudar quem eu sou, a minha personalidade, meu jeito de falar, pensar e agir e viver conforme Ele planejou. Então, Atos capítulo 2, eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia, acessasse o seu celular. E se alguém pensa, não podemos contextualizar, nós temos que viver do jeito do passado, então eu vou pedir para você abrir o seu pergaminho. E aí então a gente vai meditar nesse texto. Desenrola aí o seu pergaminho e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Atos capítulo 2, o verso 46 e 47 diz o seguinte: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Eu gosto muito do livro de Atos. Eu gosto muito desse texto em específico por trabalhar com discipulado, por trabalhar com pequeno grupo.
Mas eu não vou falar de discipulado, eu não vou falar de pequeno grupo. Eu vou falar sobre compaixão e graça. Vou falar sobre essa graça que é Jesus que gera essa compaixão pela vida das pessoas, pelo problema do próximo, pelo problema do cuidado com as pessoas. Nessa semana nós tivemos uma reunião com os líderes do pequeno grupo e uma das coisas que nós falamos ali, que nós temos que ter como base. A nossa preocupação de um determinado momento, a gente tem que vigiar, que nós temos que crescer, temos que multiplicar, temos que avançar, e isso é bíblico, irmãos. E nós vamos dizer isso enfaticamente cada vez mais, porque a Bíblia diz isso, que eu e você devemos ser e fazer discípulos. Amém? Porém, uma função do pequeno grupo, uma função da igreja, uma função do corpo, é o cuidado mútuo um do outro. E aqui eu peço que você olhe para a pessoa do teu lado. Olha para a pessoa aí atrás agora. Se você não conhece, se você não abraçou, não deu um bom dia, não deu uma boa tarde, não conhece, nunca ouviu. Tá vendo? Pessoa do teu lado, à tua frente, dá uma olhadinha. A função do pequeno grupo é o cuidado mútuo. É saber das necessidades, as dificuldades, os problemas circunstanciais, emocionais, ajudar naquilo que é possível. E isso deve acontecer através de você. Por consequência, como igreja, nós vamos viver isso. O texto novamente diz que perseveravam unânimes, todos os dias no templo. Claro que você não vai viver todo dia aqui no templo, mas nós precisamos como igreja ser o templo de Deus onde quer que nós estejamos. E nós por muito tempo, nós nos colocamos dentro das quatro paredes, onde nós entendemos que a vida cristã é aqui, ela é em todo lugar. E eu quero compartilhar 3 princípios, já é 11h35, mas pode ficar tranquilo que vai dar tempo de você chegar no seu churrasco, tá? Na hora certa, exata. Não vou avançar no tempo, pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu vejo 3 características de uma igreja. Eu vejo 3 características de uma pessoa que vence as adversidades e que ajuda no cuidado mútuo. Que esse é o princípio do pequeno grupo, ajudar naquilo que é possível. Porque na grande multidão, eu não posso saber da sua necessidade, porque você chega no culto com seus afazeres, você pega, você vai embora no final do culto, você não interage, você não compartilha da tua dor. Mas no pequeno grupo eu posso ouvir que alguém está passando uma necessidade financeira e eu preciso algumas vezes nesse cuidado mútuo, colocar a mão no bolso e aí então ajudar naquilo que é necessário. Eu quero compartilhar 3 verdades, 3 princípios de uma igreja que vive em compaixão de graça. De um discípulo de Jesus que vive em compaixão de graça. A cada dia, a cada momento. E o primeiro deles é exatamente isso. Uma igreja que persevera diante das adversidades. E o texto do verso 46 diz, e perseverando unânimes todos os dias no templo. E aí você pode pensar, o que essa imagem tem a ver com o templo? Nada. O obstáculo, sim. Queridos, seja sincero. Quem nessa manhã chegou aqui e não está vivendo nenhum tipo de problema, levanta a mão só para eu ver. Nenhum. Quem está passando por problema, levanta a mão. A gente passa por problema físico, emocional, espiritual, financeiro, relacional, conjugal, familiar, no contexto do parentesco. Nós enfrentamos vários obstáculos a dia. Como nós enfrentamos esses obstáculos ou deixamos de enfrentar, ele vai mudar a realidade daquilo que eu sou, trabalhando algumas questões na minha vida, na minha mente, no meu coração e acima de tudo na minha fé, na minha dependência em Jesus. Porque se a sua dependência, meu querido, eu vou ser sincero, está no pastor Ivani, está no pastor Luiz, no líder de pequeno grupo, no líder do seu ministério, está na denominação batista, você vai se frustrar. Vou ser sincero, porque nós somos humanos. A estrutura vai passar. A nossa dependência para viver essa compaixão e graça, a nossa dependência para ser uma igreja que persevera diante das adversidades, e a palavra adversidade tem a ver com adversário, com problema, com circunstâncias, com desafios que vão fazer parte da nossa vida constantemente, desde o levantar ao se deitar. Mesmo quando nós não intencionamos fazer alguma coisa de errado, não que a gente intenta fazer isso, mas algumas vezes eu, na minha inconsciência, acabo errando.
Alguém pode bater no meu carro, eu posso bater no carro de alguém, eu posso ferir alguém, posso beber algo e me fazer mal, tantas e tantas outras coisas, mas o que eu preciso entender é que a igreja, que o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, aquele que serve a Deus, aquele que coloca a sua fé, a sua dependência em Jesus, nessa manhã precisa entender que vai ter que perseverar diante das adversidades. A palavra perseverar quer dizer não desfalecer. Estar em constante prontidão ou estar em constante movimento. Estar em constante cuidado pessoal e também no cuidado com alguém. Eu fiz uma pergunta por esses dias para uma pessoa, diante de algumas palavras que ela estava dizendo, eu perguntei o seguinte: você gosta de ser cuidado? Eu vou perguntar isso para vocês. Quem gosta de ser cuidado aqui? Eu amo ser cuidado. Agora, quantos querem pagar o preço para cuidar de alguém? E eu não estou falando de pais, tá? Porque é mais que obrigação. Tá? Querendo ou não, vai ter que cuidar. Nós gostamos de ser cuidados, mas será que nós cuidamos de alguém? É responsabilidade do pastor. Está aqui, pastor. Agora cuida, eu trouxe para a igreja, falei de Jesus, o senhor anuncia, faz o resto. Vai lá, cura, liberta, restaura, põe a mão na cabeça, expulsa os demônios, depois aí eu vou lá e como na casa dele. Porque foi eu que falei de Jesus, afinal, né? Irmãos, nós precisamos viver um tempo de nos preocuparmos, de ter esse cuidado mútuo um com o outro, e ver as dores, as dificuldades, os problemas, de no mínimo, orar pelo outro. De no mínimo dizer para ele: eu não sei o que dizer diante de tudo que você está falando, porque o que você está sentindo, eu não sei. Muitas vezes eu digo isso, o que você está sentindo eu realmente não sei, eu não estou passando por isso. Mas assim, o tentar se colocar no lugar dela, o porquê que ela está agindo daquela forma, falando daquele jeito, vivendo daquele jeito, são coisas que eu preciso fazer. Não desfaleça. Principalmente você que está com uma adversidade nessa manhã. Enfrente os desafios. Esteja em constante movimento. Esteja em constante prontidão e desejando no teu coração ser cuidado, sim. Porque esse é o objetivo dessa igreja. Nós queremos e vamos avançar para que esse propósito seja realizado em nome de Jesus. Amém? Mas também, meu querido e minha querida, se coloque à disposição. Forma um parceiro de oração. Para ter esse cuidado de saber das dores, das dificuldades, dos problemas uns dos outros. E saber das dores e das dificuldades não é para fofocar. É para interceder por essa pessoa. E como eu disse algumas vezes, colocar a mão no bolso. Somos constantes em diversas áreas da nossa vida. Nos estudos. Nossa igreja tem muitos universitários. E no final do ano, algumas vezes eles vão embora. Outros acabam voltando. E assim é, constante. Alguns objetivos que são alcançados e quando alcançados, vão embora. E a nossa vida cristã é dessa forma muitas vezes. Alcançamos coisas que Deus quer nos conceder, mas no decorrer da caminhada deixamos para trás. Nós somos constantes em buscar algo no trabalho. Somos constantes algumas vezes, e aqui eu não posso falar por mim, tá? A minha realidade. Alguns que vão para a academia, para cuidar do corpo, o templo do Espírito Santo, não é? Tem gente que é constante, que está lá diariamente, todo dia, cuidando do templo do Senhor, está saradão, está se cuidando, preservando. Não é minha realidade, eu não sou constante nisso, eu não gosto de malhar, não gosto de levantar ferro, não. Apartai de mim os ferros. Somos constantes no cuidado pessoal, na beleza. Quantas mulheres aqui, pelo menos esse ano, tirando a Luciana, porque ela faz isso nela mesma. E também porque no momento não estou podendo financiar isso. Já foram no cabeleireiro ou pintaram a unha, pelo menos esse ano, uma vez. Agora estou sabendo que vocês fazem isso. Irmãos, nós somos constantes em algumas coisas. No cuidado do carro, novamente eu digo não eu, que ela já me deu uma dura pela manhã, que o carro está sujo, que até isso eu vou ter que fazer. Não, eu estou errado. Mas somos constantes em alcançar algumas coisas na nossa vida. Mas quando se trata, muitas vezes, da nossa família, motivo pelo qual o Ribeiro orou há pouco, abandonamos. Jogamos a toalha branca, não vou mais lutar. Meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio.
Tantos e tantos outros motivos, jogamos a toalha e dizemos não dá mais. Nós olhamos para um outro contexto agora do cuidado de um amigo, de um discípulo, de um irmão na igreja, de uma irmã na igreja, não tem mais jeito, não quer mais saber de Deus, pastor, manda embora, exclui. Mas não ajudamos na academia, no trabalho, nos estudos. Queremos tantas e tantas coisas nos bens materiais e muitas vezes alcançamos alguns desses objetivos. E é bênção de Deus isso na nossa vida. Mas o quanto de Deus você tem alcançado, meu querido e minha querida? Em Deus. O quanto de Jesus faz parte da tua vida, da tua história, do teu casamento, da tua família, na criação dos filhos, na honra dos pais, no corpo do Senhor que aqui estamos. É tempo de pararmos de transferir as culpas. Erramos em perseverar nas estruturas. Queremos construir, queremos fazer, mas deixamos muitas vezes de investir naqueles que estão necessitando, que estão do nosso lado. Olhamos para a estrutura, não mais para as pessoas. Deixamos de viver o mesmo pensamento para impor o que pensamos. Não pensamos mais como igreja, como o texto diz, mas o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, é isso que eu vou lutar. E se for necessário, eu vou para a Assembleia Administrativa e vou jogar o banco em cima da cabeça da pessoa, só para que eu seja eleito, só para que eu faça isso, para que eu conquiste, porque é o meu pensamento. E como igreja, nós estamos totalmente indo para um caminho do qual Jesus não planejou. Compaixão e graça, uma graça sem compaixão. Uma segunda lição que eu encontro nesse texto, uma segunda história, uma segunda narrativa, é exatamente parte do que eu já falei. Uma igreja que vive a comunhão e não a divisão. E muitas vezes nós contemplamos o reino de Deus lutando entre si. Contemplamos o reino de Deus, a família na sua própria casa, lutando com espadas. Uma igreja que vive junto, mas está separada. Um pequeno grupo que está junto, mas separado. Um corpo que anda por um lado para o outro, todo desfacelado. E muitas vezes andamos dessa forma, novamente digo, da qual Jesus não planejou. Partindo pão de casa em casa. De casa em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza, queridos, é simplicidade. Singeleza é a humildade. Nós vivemos como se fosse no apartamento, como eu citei outro dia aqui, mora todo mundo junto, mas separado. A gente vê, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas depois fechou-se a porta e acabou. Será que nós estamos vivendo uma igreja que vive em comunhão, como nós tivemos esse momento de abraçar uns aos outros, dizendo, seja bem-vindo em nome de Jesus? A gente até sorri, a gente dá até um abraço apertado, mas quando foi que eu sentei, você está com um semblante diferente do que eu costumo te ver. Está acontecendo alguma coisa? Para quem tem estado mais próximo de mim, sabe que eu pergunto se você está bem pelo menos 3 vezes. Porque na terceira vez eu vou ver realmente se está ou não está. É chato algumas vezes, mas já percebi que isso dá um resultado tremendo, porque não está tudo bem. Já aconteceu aqui algumas vezes, em várias semanas, perguntando para uma determinada pessoa, está tudo bem? Porque eu estava vendo no rosto que não estava bem. Eu falei, então se você está dizendo que está bem, está bem. Até um dia que falou, não está bem não, vamos conversar. E aí, abriu. Queridos, como é que está o teu coração em primeiro lugar? Como é que você está com Deus? Como é que a sua história de vida com Deus está? Como é que está a sua história como família? Nessa compaixão de se colocar no lugar do outro, mas não permanecer no lugar do outro, caído, amargurado, entristecido, abatido, arrasado. Que aqueles dividiam aquilo que tinham, partiam pão de casa em casa, comiam juntos com alegria. E nós estamos deixando a desejar isso. Nós precisamos entender que esse contexto de comer, partir o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, não quer dizer que todo dia eles iam na casa do outro, ficar visitando de casa em casa, agora comendo na casa do outro. Mas era o momento de sentar-se e estar junto e desfrutar daquilo que Deus tinha feito na vida deles, na família deles, na sua vida, que eu creio, em nome de Jesus, que Ele tem feito grandes coisas em você.
mas para que através de você o nome dele seja engrandecido. E vai ser assim na sua vida, vai ser assim na sua família, em nome do Senhor Jesus. Essa questão de você ir na casa de alguém é para ver da necessidade. O que é que falta? Como é que ela está? Suas dores, suas necessidades. Realmente entender que essa compaixão e graça precisa existir em mim e através de mim. Não desejar apenas para mim. Eu quero perguntar, quando foi a última vez que você ligou para algum irmão da igreja? Visitou algum irmão da igreja? Orou por algum irmão da igreja, com exceção dos cultos de oração, onde nós nos separamos aqui, nós multiplicamos em pequenos grupos, ou também durante a semana nos pequenos grupos. Quando foi a última vez que você decidiu, faz tempo que eu não vejo, eu vou lá e vou orar por ele? Quando foi? Fazer isso com alegria. E queridos, quando eu estava pensando nesse contexto, juntos com alegria e singeleza de coração, no meu coração disse, então se não for para fazer com alegria, não é para fazer. Amém? Misericórdia, né? Não. Se não for para fazer com alegria, irmãos, nós precisamos rever a nossa conversão. Se não for para fazer com alegria, nós precisamos mudar aquilo que dizemos ser. Porque Deus, a alegria é fruto do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, eu preciso entender que eu vou ter que fazer com alegria e orar a Deus. Me dá a alegria de fazer. Naquele momento, sim, eu orei e pensei a mesma coisa. Se não é para fazer com alegria, eu não vou fazer. Queridos, quem é que quer ouvir problema? Quem é que quer pôr a mão no bolso para ajudar alguém? E fazer isso toda vez sorrindo? Nem o Silvio Santos faz mais isso. Até que o Botox não está ajudando. Mas a questão aqui é que nós devemos fazer isso. Porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer e viver dessa forma. Mas nós precisamos permitir que Ele trabalhe no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. E isso sim, que tudo, e não somente o partir e visitar e cuidar, mas tudo quanto viermos a realizar vai ser com alegria e não com tristeza. Se há tristeza no teu coração em relação a isso, meu querido, ore. Se te dói visitar alguém, ore. Peça que o Espírito Santo te ajude. Peça que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Aqui partilhar aquilo que nós temos, a alegria. Querido, muitas vezes você pode estar abatido e triste. É uma circunstância da nossa vida. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você não vai permanecer o resto da sua história dessa forma. Porque é fruto do Espírito Santo. Se é fruto, nós precisamos desenvolvê-lo. A Bíblia diz que o reino de Deus é de justiça e paz e a alegria do Espírito Santo para dar ênfase novamente a isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor está dentro do teu coração. A alegria do Senhor é Jesus Cristo que está aqui nessa manhã, vivendo em você, habitando em você, trabalhando em você, na sua família, na sua história. Amém? Então, querido, se não for para fazer com alegria, peça ao Senhor para que você faça com amor. E a alegria do Senhor, que é a sua força, venha desenvolver no decorrer da caminhada. Não seja uma pessoa amargurada. A amargura faz parte algumas vezes da nossa vida. Mas em vez de ser uma pessoa amargurada, seja uma pessoa que ama e que leva a cura. É fácil isso? Não. Principalmente quem já sofreu por alguma determinada coisa, alguma determinada pessoa, algo que fizeram contra você, o governo, o sistema, as coisas não saíram conforme você planejou. Isso tudo faz parte da nossa história, do nosso trajeto, é circunstancial. Coisas que eu fiz. Mas para não ser essa pessoa amargurada, seja uma pessoa que ama e que conduz a cura. Há um período em Andirá que nós colocamos como tema do ano, assim como esse ano tem o recomeços, que amar cura. Você crê nisso? O amor cura, irmãos. O amor de Deus nos curou da morte eterna. E Jesus provou isso. Ele não disse eu amo. Ele não disse eu sinto. Ele fez, ele provou.
E é tempo de nós, como igreja de Deus, aqui estabelecida nessa cidade, representando como discípulos de Jesus, de viver esse amor da melhor forma possível. Então não seja uma pessoa amargurada, e sim uma pessoa que ama e cura, que leva o amor e a cura, a compaixão e graça, o reflexo das nossas ações e não dos nossos pensamentos. Está me entendendo? Diz amém. E uma terceira verdade, irmãos, é que nós devemos viver em constante adoração. Outra vez eu cito novamente o pastor Daniel de Souza, de São Paulo, e diz que a adoração não é uma canção. A adoração não é um momento de cânticos na igreja. A adoração não é um momento em que eu bato palmas. A adoração não é nada que vai exalar sons. Faz parte. A adoração é o meu estilo de vida. É aquilo que eu digo que sou, que sirvo a Jesus e vivo como tal. Onde as pessoas olham para mim e veem a luz de Cristo e o nome do Senhor é glorificado, é exaltado. E o texto vai dizer, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Adoração é a forma com que eu vivo e não a forma com que eu falo. Uma igreja que vive em constante adoração. Quando nós olhamos para o contexto do livro de Atos, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos viver que tanto o povo de Deus, de Israel, quanto o povo de Deus no Novo Testamento, nós, povo do Senhor aqui, nós vivemos em dias difíceis. É ou não é? Contas a pagar, impostos a mais, o mal contra a família que vem subjugado o povo constantemente. Inclusive, irmãos, o mês de maio é mês da família. Em nome de Jesus, não falte aos cultos e, pelo contrário, traga toda a sua família, traga amigos, traga visitantes. Nós vamos trabalhar com ênfase. Estamos orando pela família constantemente. Mas nós olhamos que as dificuldades, os problemas fazem parte da nossa vida. Pessoal, relacional, no trabalho, no estudo e onde quer que nós inserimos. E quando nós olhamos para esse contexto de Atos, eles viviam as mesmas circunstâncias. Você vai ver que havia um homem chamado Saulo que perseguia os discípulos de Jesus, perseguia aqueles que eram chamados discípulos do caminho, e pegava para torturar e matar e consentia na morte deles. A igreja vivia em constante dificuldade e adversidade, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles viviam adorando, louvando a Deus, por consequência caindo na graça do povo. E nós muitas vezes dizemos ser discípulos de Jesus e estamos caindo como desgraça do povo. O evangelho de Deus está indo, não vou dizer pelo ralo, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pesquisa gospel novamente, eu prometo que é a última. Quantos é aqui tem parentes fora da igreja? Levanta a mão. O que temos feito? Eu entendo nesse texto uma grande verdade, que é o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que haviam de se salvar. Mas quando o povo lá fora, quando o meu irmão, o meu pai, quando o meu vizinho, ele olha para mim e ele vê Jesus. E aí é louvar a Deus todos os dias e caindo na graça do povo, porque o povo começa a entender, eu quero ser diferente, você tem alguma coisa que eu não tenho. O que a bebida, a droga, o que o dinheiro não me traz de alegria, você tem problemas, você ganha menos que eu, vive numa situação pior que a minha, mas você está sempre bem, nunca vi você reclamar. Por quê? Porque a presença de Jesus está na vida dele. Vive em constante adoração, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e vive em constante adoração, não com as suas canções, mas com a sua vida. Não pelo que ele dizia, mas pelo que ele vive. Por consequência, Deus acrescenta, Deus ministra, Deus multiplica os discípulos para a honra e glória do nome dele. Quero pedir que o Will e o Paulo retornem. Como eu disse, você vai para o teu churrasco a tempo. E eu quero enfatizar algumas coisas para você nessa manhã.
Sem Jesus não há compaixão e graça. Dentro da sua casa, muito menos fora dela. Sem Jesus não há mudança de vida, de mente. Sem Jesus não há uma história, há um período. Sem Jesus não há como perseverar. Assim como você persevera em outras coisas, mas naquilo que Ele quer trabalhar dentro de você, não. Então, queridos, nessa manhã, vença os obstáculos que estão diante de você. Toma cuidado com aquilo que sai da tua boca, porque palavras ferem mais do que nossas ações. Mais do que um soco, muitas vezes. Sem Jesus não há como perseverar. Os seus ensinos foram de que eu preciso ser, e não de ter, e não de fazer. O ter e o fazer é consequência daquilo que eu sou. Sem Jesus vamos viver separados, dentro do mesmo ambiente, sem saber da necessidade e da dificuldade de um e do outro. No momento de comunhão eu posso até abraçar e sorrir, mas depois disso nada muda. Sem Jesus não viveremos em adoração. Pelo contrário, nós vamos viver uma vida de confusão. E não é isso que Ele planejou para você. Não é isso que Ele planejou para a sua família. Não é isso que Ele planejou para cada um de nós. Queridos, a nossa vida custou caro. Custou o seu sangue. Custou a sua morte. Bem? Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos céus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Passando e eu não quis ouvir, decidi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar e senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos seus caminhos, quero andar e segurar na tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância. Que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, essa vida fracassada, meu Deus, é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, eu quero me nos teus caminhos, quero andar, segurar na tua mão e receber o teu perdão. E quero ser
Amém? Feche teus olhos. É impossível viver em compaixão e graça se a graça que gera compaixão não viver em você. Não importa como você aqui está e sim como você sai. A tua família tem solução. A tua vida, a tua história tem solução. A igreja de Cristo estabelecida nessa cidade tem solução. Jesus, a graça que gera compaixão está aqui nessa manhã. O Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que gera o perdão, que gera o amor, que possamos estender a mão e não apontar o dedo, que possamos viver olhando, tendo esse cuidado mútuo um pelo outro, viver em constante adoração mesmo diante das adversidades, mesmo quando você não entende, porque muitas vezes você não vai entender e talvez morra sem entender. Quando Jesus faz parte da nossa história, quando Ele é a graça que gera compaixão, estendemos a mão, abrimos o coração, e Jesus, Ele vai trazer por consequência a multiplicação. É Deus quem acrescenta através da compaixão de graça, vivida e não falada, mas vivida a cada dia da nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã colocamos o Teu povo que aqui está. Orações que muitas vezes não são ditas, sonhos que não são compartilhados, dificuldades que têm vivido e muitos deles não sabemos. Eu peço que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada vida no pessoal, no secreto. O Senhor conhece as nossas aflições, e a Tua palavra diz que o justo o Senhor livra das aflições, guardando, livrando ele. Que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E muitos de nós, muitas vezes chegamos aqui nessa manhã angustiados, amargurados, mas nós pedimos que o Senhor tire essa amargura do nosso coração, nos ensinando a amar e curar, conduzir a cura que vem do Senhor, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Então trabalha em quem somos, como estamos, trabalha na nossa vida, o nosso caráter, aquilo que somos quando estamos sozinhos. Trata, Pai, do Teu povo como igreja aqui estabelecido, que possamos realmente cuidar uns dos outros, os pequenos grupos que temos aqui nessa igreja, os grupos de oração, de discipulado, a juventude, o ministério de homens, ministério de mulheres, a escola bíblica discipuladora, porque o Senhor nos chamou para ser discípulos do Senhor, para conhecer a Tua palavra e acima de tudo para vivê-la na nossa vida, onde quer que estejamos inseridos, Deus. Que possamos viver um tempo de cura, de libertação, e também que possamos viver e compartilhar desse tempo de cura e libertação. Que a graça que gera compaixão, que é Jesus, habite no nosso coração, Deus, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Amém, irmãos? Queridos, você tenha um domingo abençoado na graça e na paz do Senhor, nesse dia, nessa manhã. Então, ao sair, dá um abraço no teu irmão, deseja a ele uma semana abençoada, em o nome do Senhor.